Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. O nosso programa Saúde e Cidadania de hoje, como sempre, eu fiz questão de fazê-lo com muito carinho, com muito cuidado. E os assuntos, sempre assuntos que são atuais, coisas que nós estamos vivendo. E eu vou ter um imenso prazer hoje de passar com vocês a parte da manhã e a parte da tarde também. Então não esqueçam que à tarde nós reapresentamos o programa às 17h45. Bom, qual é o nosso tema hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa estação que nós estamos vivendo. Olha o frio que nós tivemos essa semana no nosso estado todo. E vem as repercussões com esse frio. O tempo está mais seco, a nossa pele começa a sofrer muito, e é exatamente para tratar sobre esse assunto que eu estou aqui com a doutora Luciana Matos. Doutora Luciana, mais uma vez, nos ajudando, nos prestigiando, trazendo todo o seu conhecimento. Doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, né, querendo esclarecer mais sobre alguns assuntos. Então, e a primeira coisa que eu estou querendo tratar, doutora Luciana, é o seguinte: tempo muito seco, as mãos ficam secas, a pele fica seca, e naturalmente a demanda para isso começa a aumentar, né? Quais são os cuidados? O que a gente deve fazer nessa época do ano? Bom, nós podemos ver que os pacientes mudam, as queixas são totalmente diferentes do que no verão. Agora, no inverno, não há tanta queixa quanto acne, a pele vai ficando um pouco mais ressecada. Então, começa a haver uma desidratação muito grande na pele do corpo, das mãos, dos pés, podendo trazer rachaduras, e há necessidade de usar cremes específicos. Muitas vezes as pessoas são acostumadas a tomar vários banhos ao dia, então acaba desidratando a pele e pode levar a um quadro que acontece desde a criança, assim, de dermatite atópica, começa a dar coceira. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter mais coceira nessa época, pode ser pelo contato, uma dermatite de contato por causa de lã, então usar sempre roupa de algodão, né, por baixo, e sempre hidratar a pele, porque senão pode começar a coçar, e aí quanto mais coça, piora, né, esse estado, e aí pode escoriar, dar lesões sérias. Então, vamos hidratar com produtos específicos, porque muitas vezes os cosméticos que nós encontramos, as meninas gostam muito de cosméticos com cheiro, eles não conseguem hidratar bem a pele, então a gente precisa de usar algumas coisas mais fortes que o médico está preparado para passar. Eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas muito importantes que a senhora mencionou. A questão do banhos, né? Existem pessoas que tomam vários banhos e banhos quentes, né? Porque no inverno. Então, vamos esclarecer essa questão. Banho quente também não é a melhor coisa, né, doutor? Não é a melhor coisa. É difícil porque com o frio, né, todo mundo acostumado com temperaturas altas no calor, e aí é melhor tomar banho do que não, né? Mas evitar a temperatura muito quente, evitar ficar muito tempo no banho, porque aquela água quente, principalmente nos ombros, vai desidratando, no rosto também, vai trazendo um envelhecimento precoce. Então, o ideal é que a temperatura seja morninha, né, a água morna, e o banho seja rápido. Cuidado com as buchas, com essas esfoliações. As pessoas acham que a pele fica suja, então chegam, compram aquelas buchas vegetais e passam. E pode dar casos assim terríveis de coceira, de lesões que machucam mesmo, são difíceis de tratar por causa disso. Então, deve-se usar cremes específicos e, terminando o banho com a pele ainda úmida, você já deve passar seu hidratante específico. Né? Às vezes a pessoa termina o banho e passa óleo. O óleo não consegue penetrar a barreira da pele, porque a pele é uma proteção. Então, há necessidade de usar um hidratante com óleo.
pode ser misturado. É uma dica barata, simples, que você pode comprar um óleo de semente de uva. Até assim, se a pessoa tiver acesso a um óleo de girassol, ele pode misturar com um hidratante simples, sem muito cheiro, 3 partes do hidratante para uma parte do óleo e mexer aquela solução e usar após o banho, deixando a pele ainda um pouco úmida, porque ela estará mais receptiva, dando um bom resultado. Olha só, quanta coisa importante. Mas tem mais uma coisa que eu quero tratar com a senhora. Além do banho, outra coisa, ficou claro que o número de banhos que a gente toma nesse período do ano, ele deve ser bem menor, né? Aquelas pessoas que estão acostumadas a tomar 2, 3 banhos por dia, por favor, tome um banho por dia e com essas orientações todas, né? Água de morna para fria, sem esfregar muito. E uma outra dica importante é que na hora de você ensaboar, fecha a água. Além de economizar água, que é uma coisa muito importante, né? Você pode ensaboar bastante, ficar tranquilo ali embaixo do banho e ainda economiza água, né, doutora? Mas eu quero falar um pouquinho sobre as crianças. A senhora mencionou uma dermatite. A dermatite que pode ser causada pela roupa, né? Roupa de lã, as mães ficam preocupadas, colocam uma roupinha de lã, mas também pode ser causada por algum produto que ela está usando, né? Algum produto inadequado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora Luciana. Geralmente é pela falta de hidratação da pele. Então, a pele vai ficando muito sensível. Então, com qualquer contato com alguma substância diferente, a criança já tem uma imunidade diferente, ela pode ter esse caso de dermatite atópica ou pode ter de contato também. O mais comum é dermatite atópica, né? Então, a pele das crianças deve ser muito bem hidratada, pode usar essa mistura com o óleo, né? E não fica esfregando muito, usa mais nas areazinhas de cheiro o sabonete, né? Usar sabonetes para bebê, evitar um pouco aqueles sabonetes com hidratante, porque existem alguns relatos que eles têm muito paraaminobenzoico, que é extremamente alergênico. Então, se a pessoa tiver uma tendência até ter assim uma psoríase, já foi descrito de ter começado com isso. Então, usa sabonete simples de bebê, ou pode ser um de glicerina, desculpa, mas não ensaboar muito a pele, só as áreas de cheiro, adultos e crianças. Tá ótimo. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre uns cremes, inclusive alguns que estão por aqui. Só que essa conversa que eu vou ter com a doutora Luciana vai ser logo após os nossos comerciais. Vocês me aguardem um minutinho só que nós já voltamos. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olha, vamos continuar com o nosso assunto, que é a questão dos problemas que as nossas peles sentem agora, nessa época do inverno. A nossa entrevistada, a doutora Luciana Matos. Doutora Luciana, continuando o nosso bate-papo, o que a senhora, por exemplo, recomenda para as crianças serem hidratadas, para que a pele seja hidratada? Quais são os cremes e quais são as características deles, por favor? Existem agora alguns cremes já específicos para dermatite atópica. Esse aqui já tem no Brasil, que ele se chama, acho que posso falar o nome, né? Restoraderm, que é para restabelecer essa barreira da pele. Vamos repetir o nome, doutora? Chama Restoraderm, que é da Cetaphil. É bem interessante para que as mães usem desde os 3 meses de idade. Existe também o Fisiogel, que são cremes diferentes, porque eles não têm tanta ureia, porque a criança não pode muito com ureia, adulto pode. E eles penetram melhor nessa barreira, eles conseguem segurar a água da pele, porque a gente perde a água, né? Então, são cremes diferentes. Esse produto é muito legal, infelizmente ainda não tem aqui. Olha que interessante, é um sabonete de banho calmante. Então, evita essa parte da dermatite e não faz mal para a pele. Ele já tem óleo na sua composição. Então, é até interessante. Se você tiver um sabonete líquido em casa, você pode colocar um óleo
Pode ser um óleo de girassol, por exemplo, ou esse de semente de uva, para usar durante o banho. Isso é uma solução caseira e que dá o mesmo resultado. Quer dizer, olha, veja bem, sabonete líquido com um pouquinho de óleo de girassol. E aí já dá esse banho, é suficiente. Já ajuda, já não perde, porque o banho faz com que a pessoa perca água também. Por isso essa necessidade de hidratar logo que a pele, logo que saiu do banho, né? Tem algumas coisas, bom, então para as crianças absolutamente nós estamos satisfeitos. Jovens e adultos, o que a senhora sugere, o que a senhora indica? Nessa época, as pessoas que têm acne, elas até melhoram, mas geralmente é a época que começa a usar mais Roacutan, isotretinoína, aqueles medicamentos, né, que causam muito ressecamento da pele. Tem sempre que lembrar que mesmo a pele oleosa, ela necessita de água, ela tem excesso de sebo, mas ela precisa de hidratação, à base de gel, à base de outras substâncias que não deixarão acne e também hidratarão essa pele, porque senão ela vai ficar desidratada e causará problemas. Então é interessante que o médico passe essas substâncias, né? Nessa época tem muitas rachaduras em pés e mãos. É interessante cremes à base de ureia ou com um pouco de silicone. Existem alguns assim. E é interessante à noite, se a pessoa quiser passar bastante creme, esses mais fortes, e colocar tipo aquele filme nos pés e uma meia, ele vai no outro... O filme é aquele papel que a gente usa, papel filme? Na cozinha, né? Isso. Pode passar nos pés e colocar uma meia, então vai ajudar a penetrar bem, né? Ótimo. Melhora bastante. Excelente. Nós vamos continuar nosso assunto. A única coisa, doutora Luciana, é que nós temos um quadro que chama Dicas Importantes. E agora eu vou chamar o Márcio, que é o nosso cinegrafista. O Eduardo, durante um tempo, não vai estar mais conosco. Parabéns, Eduardo, está contratado pela TV Guanandi. Agora é o Márcio que vai chamar aqui comigo o Dicas Importantes. Vamos lá, Márcio. Dicas Importantes.